Por que você acha que a Terra é plana? Por que você acha que a Bíblia defende a Terra plana? Dá uma visão geral para todos os nossos ouvintes. Certinho. Na verdade, eu não acho que a Terra é plana. Eu tenho certeza absoluta que ela é plana. E a base nossa é bíblica. A Terra plana, ela abrange 3 grandes pontos: a religiosa, a história e a científica, como nós apresentamos no nosso evento ontem aqui, né, a FlatCon. E o que eu acho, o que eu tenho certeza, né, quando eu vejo a Bíblia mencionando o formato da Terra, é quando eu vejo a criação do firmamento, quando eu vejo que Deus traçou limites circulares na superfície das águas. Ele traça, ele informa, deixa muito claro que a Terra toma forma como barro sob o sinete. E dentre outras passagens que eu vou estar mostrando aqui para vocês, e a gente vai analisar se a Bíblia traz ou não isso. E você que está assistindo, eu peço, né, que você esvazie a xícara, tá? Ou seja, vamos ficar neutros e ver tudo que eu vou estar apresentando aqui, para depois você que discorda desse assunto fazer a sua análise e, quem sabe, usar isso para um estudo futuro. Muito bem, obrigado, Vitor. Pastor César Cavalcante, as suas considerações iniciais. Sempre um privilégio poder falar um pouco da palavra de Deus e o que ela diz a respeito de algum tema. Quando entra em assuntos científicos, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus é muito mais antiga, né, do que as ciências como um todo, as palavras das ciências como um todo. Mas ainda assim a Bíblia é o livro dos livros, e posso falar que a Terra... Bom, acho que tanto eu quanto o Vitor vamos defender que a Terra é redonda, né? Porque o terraplanismo também defende que a Terra é redonda. Mas que a Terra é um globo, aí é que está a diferença. Imagino que ele vai defender também que a Terra é redonda, mas não um globo. E aí a gente pode também trabalhar os textos bíblicos, né? E também temos aí as fotos, né, do planeta, desse planeta e de outros. Temos lives ao vivo agora. Se você entrar agora na internet, colocar lá lives de várias estações espaciais, não somente americanas, mas de outros países, Rússia, China e tal, você consegue ver em tempo real a imagem do planeta Terra em live, ao vivo, exatamente nesse momento. E isso imagino que é uma prova também. E contra fotos não há argumentos. Mas vamos em frente, é um prazer conversar sobre isso. Muito bem, olha, Vitor, contra fotos não há argumentos. O pastor César disse que temos fotos, temos vídeos. Como você rebate essas colocações? Na verdade, contra fatos não tem argumentos, né? Contra fotos a gente questiona bastante. Não é o assunto aqui, falar de estação espacial nem nada. Vamos analisar aqui a questão do cosmologia bíblica. Mas se a gente for, né, querer realmente falar sobre ciência, inclusive, Evelyn, eu deixo até oportunidade para você conhecer o canal, né, do André, onde está apresentando experimentos do André Mariano. Inclusive, seu amigo, o Douglas Inteligentista, participou, certo? 2 vezes, ou foi 3, e os experimentos maravilhosos, tá? Mas assim, o que é que eu trago para vocês de início? Gênesis, criação do mundo, né? Então, o que é que nós temos aqui? Segundo dia da criação, a passagem que eu digo que é a mais ignorada pelos pastores, pelos líderes religiosos, que haja um firmamento no meio das águas e separe as águas de cima, as águas primordiais, das águas de baixo. Então, esse firmamento, como é que o pastor César analisa esse versículo bíblico? Pastor César, contigo. Bom, vamos lá. A palavra hebraica ali, ela tem já um sentido de esfericidade ou de redondo, já que a palavra hebraica ali, deixa eu achar aqui a palavra raquiá, que alguns vão dizer raquia, a ideia de algo circular, né? E o firmamento parece que a forma que a Bíblia se refere ao céu é esse firmamento, né? E lá nos textos poéticos, Vitor,
A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Deus habita nos céus dos céus. Então parece que há diferenças, né, nesse firmamento, onde nessa última parte, os judeus gostam de dizer que são 7, mas não tem como a gente defender na Bíblia. Embora o apóstolo Paulo diga no capítulo 12 da carta aos Coríntios que numa experiência sobrenatural visitou o terceiro céu. Certo. Então são essas, não são exatamente camadas, mas só para a gente pensar, e onde Deus está nos céus dos céus. E esse céu atmosférico de águas, que parece sólido nas escrituras, é o que a ciência tem descoberto depois, né? Que tem águas acima, que envolvem o planeta Terra, tanto de norte a sul do planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Essa é a palavra hebraica para firmamento. Sim, quer a tréplica, Vitor, o que você acha? Eu discordo do pastor. Ele falou certo, a palavra hebraica é herakia, certo? Tá aqui. E o significado dessa palavra é o seguinte: superfície estendida, sólida. Firmamento, referindo-se à redoma dos céus que sustentam as águas de cima. Por que que os antigos hebreus, eles iriam mencionar que ao olhar para o céu teria uma estrutura sólida? E por que que isso iria estar nas escrituras sagradas? Livro de Gênesis, pessoal, é o primeiro dia da criação, primeira página da Bíblia. Deus menciona a criação de uma estrutura sólida. Depois do haja luz, ele separou as águas. Muitos ateus falam, isso é uma concepção da época, Eberlin, certo? Aí eu digo, quem é que vai olhar para o céu e dizer que lá em cima tem algo sólido? Não faz sentido. Por que que eles iriam olhar para o céu e mencionar águas acima dessa estrutura sólida? Se não dá para ver. Você dizer que o Sol está perto, tudo bem, que é o modelo da Terra plana defende isso também, isso é muito claro na Bíblia também, vou chegar lá. Mas não faz sentido, então é óbvio que a Bíblia aqui está perfeitamente conexa, diferente do que é apresentado, por exemplo, quando o pastor falou, né? Temos fotos aqui, lives ao vivo, né? Imagens completamente questionáveis, tá? Então, e Deus cria o Sol e a Lua e as estrelas no quarto dia e coloca dentro do firmamento. E eles são luminares para iluminar a Terra. Não é para iluminar o sistema solar. Gênesis 1, 14 ao 16. Então o Sol está perto. O livro de Enoque menciona o Sol faz muitos giros. Enoque é levado aos céus pelos anjos e diz que viu a estrutura sólida sustentada lá em cima. E ele transpassou dessa estrutura e viajou com os anjos. Isso é coincidência? Bom, vamos lá. Primeiro, me dá a referência do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque algumas vezes e eu não lembro dessa referência. Aqui. Eu vou ler para vocês. Então tá bom. Mas só lendo o texto já ajuda. Agora, a questão do firmamento, então aí o livro de Enoque é o seguinte. O livro de Enoque não é um livro bíblico, tá, pessoal? O livro de Enoque não é um livro que faz parte do cânon nem judaico, nem protestante, nem evangélico, nenhuma dessas linhas defendem o livro de Enoque como sendo um livro bíblico, tá? Então, citar o livro de Enoque não significa citar a Bíblia, só para deixar claro aqui essa questão. A Bíblia não informa qual era a composição original, oficial, exata do firmamento que envolvia o globo terrestre, mas a Bíblia afirma que esse firmamento envolve o globo. E essa palavra rakia, que você por alguma razão pronuncia rakia, essa palavra, ela é colocada na Bíblia, muitas vezes ela aparece, ora como expansão e ora como firmamento. Então parece, pelas palavras, pela aplicação dela nos contextos, que a Terra é envolvida por esse firmamento, e dizer que essa palavra no hebraico significa tal coisa, ok, beleza, significa firmamento, também pode significar expansão, a ideia de alguma coisa firme que se expande, como a nuvem Cirrus, por exemplo,
que é um bom exemplo sobre isso. Isso não tem a ver se a Terra é esférica ou não. Tanto o terraplanista pode crer assim, e o globalista também pode crer assim, então tudo bem. Isso não é uma prova de que a Terra é plana em momento nenhum. Mas biblicamente é. Então, para você dizer que biblicamente é, ok. Então vamos aprofundar o conhecimento sobre isso. Em que momento a ideia do firmamento que envolve a Terra define se a Terra é um globo ou um disco? Como é que a gente vai ter um firmamento em um globo que está no espaço? Não existe isso. O que existe é uma estrutura sólida, sustentada por colunas e alicerces. Que a Bíblia chama de firmamento. O firmamento, ela está sustentada nas colunas e alicerces da terra, os fundamentos da terra. Tá, e esses alicerces e essas colunas... Rapidinho. Quando você falou do livro de Enoque, vamos lembrar que as Bíblias antigas, elas tinham o livro de Enoque presente. Tem livros da Idade Média, a Bíblia da Idade Média, gigantes. A Bíblia etíope ainda preserva o livro de Enoque dentro dela, nas escrituras. Pode não estar sendo aceita como um cânon, tudo bem, mas é uma referência muito boa. Enoque menciona, por exemplo, a questão da relação dos anjos, né? Com as mulheres e tal. Ele dá o nome dos anjos caídos. Então, assim, é uma referência muito interessante. Sugiro a leitura para vocês. Pastor, eu tô com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Ludovico. Depois de muitas pesquisas, ela ainda preserva, pessoal, a cosmologia. A Bíblia fala ou não fala de uma terra plana? Claro que não tem o nome terra plana, óbvio que não. Mas ela não é um globo. Esse modelo que apresentam pra gente é um modelo satânico, criado por maçons, por satanistas. Todos eles foram membros de sociedades secretas. Todo mundo sabe disso, para afastar você de Deus. Quais pessoas que você está citando? Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, todos satãs. Newton é o último dos feiticeiros, todo mundo sabe disso. E Newton coube a responsabilidade de dizer assim, ó, pastor, Newton, convença o pastor César que nós estamos em um globo e a água não cai. Aí Newton teve uma inspiração demoníaca, igual ao violinista, que eu gosto de citar como exemplo, né? Ele tem aquela referência e cria a gravidade, inventa a gravidade, que é um outro assunto. Mas entenda. Bom, vamos lá. A Bíblia está aqui. Firmamento, estrutura sólida nas alturas. Bom, vamos lá. A Bíblia chama o céu de firmamento, é verdade. E a Bíblia diz que esse firmamento está acima da terra. Isso também é verdade. Claro. Agora, isso não diz nada sobre a forma do planeta. Nada, absolutamente nada. A Terra pode ser um disco, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um globo e tem um firmamento acima. Isso, a única coisa, o que eu quero deixar claro aqui aos ouvintes é que às vezes, isso aqui no hebraico, não sei o que e tal, aí acha que é um argumento que prova se a Terra é plana ou não, ou a esfericidade da Terra ou não. A ideia de que a Terra, o planeta, o universo, é rodeado por um firmamento é bíblica. É bíblica. E a ideia, a palavra hebraica para firmamento, ela dá a ideia de circular. Isso também é bíblico. Tá tudo ok. Só que isso não diz nada, Vitor, sobre se a Terra é um disco ou um globo. Então você não está provando nada quando você diz isso. Você está dizendo que a Terra tem sobre ela um firmamento, que o universo tem um firmamento. Ok, a Bíblia diz isso mesmo. Mas o nosso assunto aqui é se a Terra é ou não plana. E isso não diz absolutamente nada a respeito disso. Pronto, Marcos. Não, vamos lá, tá ficando. Tá interessante. Vamos lá, Vitor. Como eu falei, como é que nós vamos ter uma menção de um firmamento e ela vai se encaixar no modelo do globo? Não existe isso. A Terra pode ser triângulo, quadrado, redonda, que é um círculo? Pode sim. Mas o que é que a Bíblia fala? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Qual é esse texto? Livro de Jó. Vamos lá. Aqui, ó. Livro de Jó. Inclusive, ele menciona o que nós falamos sobre a Antártida, né? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde luz e trevas se confinam. E quando se endurecem as águas, como pedra, e se tornam compactas sobre a superfície do abismo. Fazendo menção... É que assim, todos esses textos que você pode ler, o desafio é o seguinte, Vitor. Pegar esse texto
e perguntar para ele se isso está dizendo que a Terra é plana. E a resposta é não. Isso não diz nada sobre se a Terra é plana ou não. Dizer que a água endurece, isso é o básico da ciência. A água tem estados físicos diferentes. Então, isso é o básico. Dizer que ela vira gelo, isso é o básico. Dizer que na beira de abismo tem gelo, não diz nada sobre se a Terra é plana ou não, com todo respeito. Agora, na sua fala agora há pouco, você disse que a Terra, ela está equilibrada, ela está colocada sobre, como fala? Colunas. Bom, antes de cristãos, por exemplo, como você disse, Isaac Newton, você disse que ele era maçom, satanista, ou coisa parecida. Sim. Só para lembrar, né, a primeira loja maçônica, ela é do século XVIII, Vitor. E o Isaac Newton nasceu no século XVII. Então falta uma pitada de cronologia aí para você dizer que o Isaac Newton era maçom. Ele nasceu no final do ano 1600 alguma coisa, e a primeira loja maçônica é do ano 1700 alguma coisa. É só dar um Google, você vai pesquisar e você vai chegar nesse negócio. É verdade que o Newton e a maçonaria, a primeira loja maçônica, são contemporâneos, mas era bem no finalzinho da vida de Isaac Newton que surge a primeira loja maçônica. É só dar um Google, você vai saber. Mas antes desses cristãos falarem a respeito disso, haviam algumas teorias. Então, os gregos entendiam que a Terra estava nas costas de um gigante, chamado Atlas, porque dentro da mitologia grega ela tem uma maldição e esse Atlas carregava a Terra. Os indianos acreditavam que a Terra estava sobre 4 tartarugas. Os chineses falavam que quem sustentava a Terra era um dragão, não sei o que lá. Agora, o terraplanismo está dizendo que a Terra é sustentada por alguns que você chamou de colunas e alicerces. Colunas, alicerces. Mas você não admite a lei da gravidade universal. Se você não admite a lei da gravidade universal, essas colunas, elas ficam sustentadas onde? Bom, aí entra a parte onde nós, seres humanos, não temos condições, né, físicas de saber onde que a Terra está sustentada, né? Você tem condição física para saber onde buraco tá mais essa fundo coluna? Que foi construído, né? Os russos levou 20 anos para ser construído, 12 quilômetros de profundidade. Então, não tem condições. Agora sim, é bom, né, dar um Google e pesquisar sobre Newton. É até bom que quem está ouvindo faça isso realmente e veja se Isaac Newton é um satanista, foi um ocultista de alto nível, né? E foi realmente um maçom a serviço de famílias inglesas que o financiavam. Mas tudo bem. Mais uma vez eu falo, como que nós vamos ter dentro das escrituras versículos mencionando o firmamento, o sol e a lua dentro do firmamento e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas criadas no 4º dia, coisa que os evolucionistas, Eberlin, é um argumento que quebra o modelo deles, porque o sol para eles nasceu primeiro do que a terra. Então isso não faz sentido, certo? Quando eu falo que traçou um limite circular na superfície das águas e as águas se endurecem como pedra, eu estou falando disso aqui, ó. O limite chega em um ponto onde o calor do sol não chega e as águas se tornam duras como pedra. É por isso que as águas ficam niveladas perfeitamente, o modelo da Terra plana, de acordo com a cosmologia bíblica. Queria trazer um versículo aqui para o pastor, ele fazer um comentário. Temos um versículo que é Josué 10:12. Eu só queria pedir para você, na hora que você citou, eu pedi o texto. De Enoque? Não, de Jó, que fala que ele deixou um limite circular em volta das águas e congelou esse negócio. Qual que é esse texto? Se eu não me engano é o 26:10. Dá uma olhadinha aí. O pessoal que tá assistindo aí pode me ajudar? Acho que é o 26:10. 26:10 diz assim: traça o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite. Pronto. Entre luz e trevas. Exatamente. Aqui não fala nada de circular de gelo, né? Peraí. Aí vai dar tradução de cada um, de cada Bíblia. Vamos ver como tá na minha aqui. Enquanto eu tô procurando aqui... Jó é antes de Salmos. Certo, mais pra frente. Tudo bem. Enquanto eu tô procurando aqui e analisar como tá na minha Bíblia, Josué 10:12 ao 14 fala que durante a batalha contra os amorreus, os gigantes, né? Que Deus fala, não temas, né? Justamente por estar enfrentando esse povo monstruoso. Josué, durante a batalha, ora a Deus e pede para o sol parar.
E Deus atende ao pedido de Josué, e o sol parou e a lua se deteve. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, onde o Senhor atendeu ao pedido de um homem. Como é que o pastor analisa essa passagem onde o sol parou? Pastor, por favor. Bom, eu vou esperar aí a sua referência sobre o Jó. O Jó e ser um redondo e tal. Vamos lá. Sobre o texto de Josué, o Isaac Newton é o pai do estudo dos movimentos. Esse que você está chamando de maçom, muito embora ele exista antes da própria maçonaria, o que é uma incongruência da sua parte, histórica, né, cronológica e tal, é uma falha. Esse cara, ele não estudou apenas, não foi o proponente apenas da teoria da relatividade, da gravidade universal. O Isaac Newton, aí o pessoal que está acompanhando agora vai lembrar das aulas lá de segundo grau, do binômio de Newton, a lei do estudo dos movimentos. O Newton é quem explica que o movimento, Vitor, depende de um referencial. Esse carro está a 100 por hora. Ele está a 100 por hora em relação a quê? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim, claro. 100 por hora em relação a quê? Em relação a um referencial fixo. Sim. Porque se tiver um referencial de 100 por hora do lado dele, aí ele zera essa velocidade. E se explica, por exemplo, o estrago de um acidente de carro. Sim. Que bate num muro a 100 por hora é diferente de bater atrás de um carro que está a 80 por hora. Isso é o básico de Newton. Então, o Newton, o pai dos estudos sobre movimento, ele diz que o movimento depende do referencial. Em um referencial terrestre, é óbvio que o Sol se movimenta. Se a gente está parado aqui na Terra, a impressão que a gente tem é que o Sol está se movimentando em relação à Terra. Porque o Sol nasce naquele lugar, se põe naquele lugar. É disso que o Josué está falando naquele texto. Agora, o texto aí de Josué, de Jó, por favor, qual que é? Olha, acho que a gente vai ter que fazer um break agora, certo, Ione? Minha auxiliar para... Não dá pra ler esse texto rapidinho, não? Podemos ler. Dá? Quer ler? Eu não vou conseguir. Eu ia fazer letrinha questão muito aqui. pequena, hein? Jó 26:10. Uhum. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, até onde a luz encontra as trevas. Bom, a palavra aí não é círculo, não é? A palavra aí é horizonte. E aí, vou colocar aqui no texto de Jó 26:10. A palavra hebraica aí, pastor, é hug. Significa círculo, redondeza. Que globo também. Exatamente. Hug significa uma bola. Não. É um círculo. Isaías 40:22. É que um círculo é uma bola. Entendeu a diferença? Não, círculo é uma bola, sim, mas não é um globo. Não. Círculo é redondo, mas não é um globo. Então, bola é uma esfera.